Boa noite a todos. No culto de hoje nós vamos estar utilizando o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 15, porque hoje é um dia festivo, é dia das mães. Eu espero que você tenha aproveitado bem esse dia, junto com a sua mãe, junto com a sua esposa, honrando aquelas que dedicaram a sua vida por você, pelos seus filhos, e que esse dia tenha sido uma bênção. E é claro que esse dia não pode estar completo se não estiver diante da palavra de Deus, se não estivermos diante da palavra de Deus, aprendendo com a palavra de Deus. Então, em homenagem às mães, esse texto será usado para incentivar as mães, porque queremos usar esse texto para incentivar você, mãe, a se tornar uma mãe nota 1000. Não é uma mãe nota 10, é uma mãe nota 1000. Se você deseja ser uma mãe nota 1000, então observe bem as instruções da palavra do nosso Deus. O texto nos diz assim, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 8 a 15. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, ou com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Desejamos realmente que esse dia seja um dia feliz para cada mãe, que receba o nosso carinho, a nossa admiração e, como eu disse, o nosso incentivo para que você se torne uma mãe cada vez melhor, uma mãe nota 1000, reconhecida, amada, admirada pelos seus filhos. Portanto, olhando para esse texto, nós notamos que há uma grande semelhança entre as mulheres modernas e as mulheres da época de Paulo. Todas elas estavam ocupadas com coisas triviais, coisas de pouco valor, ao invés de se dedicar àquilo que era realmente importante. Eu sei que muitos consideram aqui nesse texto um texto machista de Paulo, mas não é. Paulo observou que as mulheres estavam dedicando tempo demais para coisas triviais. Dentre essas coisas, a aparência, versículo 9 e 10, e como mulher tem preocupação com a aparência. Muitas já andam com o espelho na bolsa, e quando vão se retocar a maquiagem, tenha paciência. A gente vê isso retratado em muitos episódios de filme ou de humor, onde o rapaz está esperando a mulher para sair para o jantar, e ela vem toda ajeitada, arrumada, com o vestido, e diz: o que você achou? Não, tá bem. Não achei bom do jeito que você falou, não está tão bom assim, volta para trocar de roupa. Então são coisas triviais, a aparência são coisas triviais, e as mulheres perdem tempo demais, e Paulo diz: da mesma sorte as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso. Não precisa ser exagerado, seja de forma simples. Não se preocupe com cabeleira frisada, com ouro, pérolas ou vestuário dispendioso. É incrível quando uma mulher se depara com outra, bate aquela visão raio-x, examina de cima a baixo, e depois, quando vira a costa, você viu o jeito como estava mal vestida aquela mulher? Isso é uma preocupação natural das mulheres na época de Paulo e na época de hoje. Não estou criticando as mães, por favor, entendam bem. Paulo estava dizendo que são coisas triviais. Não se preocupem tanto com estas coisas, mas se preocupem com boas obras, como é próprio de mulheres piedosas, mulheres tementes a Deus. Como mulheres tementes a Deus, vocês têm coisas mais importantes com as quais se preocuparem. E é isso que queremos enfatizar nesta noite, já que o culto é dedicado às mães e a mensagem é dedicada às mães, na esperança que você se torne uma mãe nota 1000. A aparência não é tudo. Estar certo o tempo todo também não.
essa preocupação com essa igualdade, quem está certo, e vira aquela rixa, aquela disputa, quem sabe mais. Então Paulo diz assim no versículo 11: a mulher aprende em silêncio com toda submissão. Não precisa discutir quem é que está certo, quem está errado, e render estas coisas. Não se preocupe com isso. Você não precisa provar que está certa o tempo inteiro. Deixe essas coisas nas mãos de Deus. São coisas triviais, de menor importância. É o que Paulo está destacando aqui. Paulo está destacando que a mulher não deve se preocupar com status, posição social, quem manda dentro de casa, posição de autoridade, igualdade social. Homens e mulheres são iguais. Era a preocupação também naquela época. E não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja porém em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então as mulheres estão ocupadas com tantas coisas que estão deixando de perceber o grande privilégio que Deus lhes deu. Um privilégio exclusivo para as mulheres. Qual é o privilégio? Ser mãe. Por mais que os homens se esforcem, jamais serão uma mãe. Dizem, que tem pai que é pai e mãe ao mesmo tempo, porque perdeu a esposa e cria os filhos, mas não é a mesma coisa. O homem nunca será, de fato, como uma mãe. Por mais que ele se esforce, há algo que está faltando. Então isso é um privilégio exclusivo seu. Ser mãe. E que privilégio Deus te deu. Que privilégio Deus te deu. Carregar aquela pequena semente, ver se desenvolvendo por 9 meses e depois dar à luz, é de fato, em meio a sofrimentos. Mas bem diz a palavra de Deus que assim que o bebê nasce, logo a mãe se esquece do quanto sofreu. Basta ouvir o choro da criança, a emoção daquele momento de pegar o bebê nos braços. Que coisa maravilhosa, que privilégio. Quando Paulo diz no versículo 15: todavia será preservada através da sua missão de mãe, ele não está agindo de forma preconceituosa, dizendo que mulher só serve para procriação, para ser mãe, ponto, não serve para mais nada na sociedade. Isso é uma interpretação equivocada. O que Paulo está dizendo é que este é o ápice, é o ponto máximo, é a maior realização na vida de uma mulher. Ser mãe é a maior realização na vida de qualquer mulher. Ser mãe. Na Bíblia, ser mãe é considerado uma grande bênção, assim como não ser mãe, não ter o privilégio de gerar seus próprios filhos, era considerado uma maldição. Nós lemos quantas mulheres na Bíblia rogavam a Deus o privilégio de poder ser mãe. Basta lembrar de Noemi, a sogra de Ruth, como ela ficou triste, perdeu o marido, e depois de ter perdido o marido, perdeu os filhos, ficou viúva, e como viúva sem esperança de ter outros filhos. Então ela olha para sua nora e diz: olha, não, a partir de hoje não me chamem mais de Noemi, porque Noemi significa agradável, prazerosa, satisfeita. Não, ela diz: me chamem Mara, porque a minha vida sem filhos se tornou amarga. A amargura de não poder ser tratada mais como mãe. Foi assim que Noemi se sentiu. É pelo mesmo motivo que Ana se sentia triste, orava, clamava a Deus todos os anos quando ia ao templo, porque não tinha filhos. E uma coisa só ela pedia: que eu tenho o privilégio de ser mãe. Não foi à toa que também 2 mulheres viviam em constante briga e atrito, Raquel e Lia, porque Lia tinha os seus filhos, mas Raquel não.
e ela se sentia triste. Ela não foi um bom exemplo, mas ela compreendia bem que ser mãe era um grande privilégio. Mas as mães estão ocupadas nos dias de hoje com carreira, com profissão, com status, com querer ser igual aos homens, esqueceram desse privilégio e acabaram deixando aquilo que era mais precioso de lado. O que era mais precioso? Seus próprios filhos. Quantos filhos abandonados, ignorados, maltratados? A mãe já chega cansada do serviço, não tem mais tempo para o seu filho para demonstrar aquilo que é importante para a sua vida, e aí não percebe que vai deixando no coração do seu filho a semente da amargura, da tristeza, da decepção e muitas outras coisas que acabam faltando na vida de seus filhos, porque ela deixou de lado o privilégio de ser mãe. Por isso queremos enfatizar hoje: não jogue fora o grande privilégio que Deus te deu, o privilégio de ser mãe. Use isso, como descreveu Paulo a Timóteo, com bom senso. Cumpra a sua missão. Seja mãe, mas não seja qualquer mãe. Seja uma mãe nota 1000. Para ser uma mãe nota 1000, você precisa compartilhar a sua fé. Quer ser uma mãe nota 1000? Então compartilhe a sua fé. Eu vou ler o versículo 15 de 1 Timóteo 2, que diz assim: todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé. Então você quer ser uma mãe nota 1000? Então compartilhe com seu filho a sua fé. Fé, segundo Hebreus, é uma firme convicção, são certeza, é tudo aquilo que você crê a respeito do seu Deus, que impulsiona a sua vida, motiva você a continuar caminhando para frente, desfrutando dos bons momentos com seu filho, com a sua família, com alegria, com satisfação. Isto é fé, a convicção de que Deus está presente não apenas na sua vida, mas também está presente na vida da sua família e especialmente na vida dos seus filhos. Compartilhe com seus filhos a sua fé. O homem nem sempre tem jeito para fazer isso, porque o homem é um pouco mais rude, mais grosseiro, mais duro, mas a mãe consegue, de forma mais carinhosa, compartilhar a fé que tem. E a fé que ela compartilha marca profundamente a vida de seus filhos. Marca profundamente a vida de seus filhos, porque ela compreende que sem fé, Hebreus capítulo 11, versículo 6, é impossível agradar a Deus. Então a mãe que deseja agradar a Deus e que deseja realmente se tornar uma mãe nota 1000, ela vai compartilhar sua fé com seus filhos, aquilo que ela crê a respeito de Deus e aquilo que ela acredita que Deus espera da sua vida e da vida dos seus filhos. Esta fé que lhe foi entregue, ela compartilha, e temos bons exemplos de mulheres que compartilharam a sua fé. Especialmente se tratando de Timóteo, ele teve uma boa mãe, ele teve também uma boa avó. Abram em 2 Timóteo. Elas são mencionadas nesse texto como um bom exemplo de mãe, uma mãe nota 1000, que compartilhou com seus filhos a sua fé. Compartilhamos tantas coisas com os nossos filhos. O sofrimento na hora do parto, compartilhamos um momento emocionante do nosso casamento, o encontro do nosso marido, o período do namoro, compartilhamos as lutas do dia a dia, as contas para serem pagas, mas muitas acabam esquecendo de compartilhar aquilo que é mais importante, a sua fé. E aqui a palavra de Deus destaca duas mulheres que compartilharam perfeitamente a sua fé, e marcou de forma tão profunda a vida deste homem, que ele foi chamado por Deus para servi-lo
como ministro, como pastor, como um pregador da sua palavra, como um bom soldado de Cristo. 2 Timóteo capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 5, diz assim a palavra do nosso Deus: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Paulo está dizendo isso a respeito de Timóteo. Eu dou graças a Deus e oro por sua vida, Timóteo, sempre lembrando das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te. As lágrimas é o coração sensível que Timóteo tinha, muito sensível com todo o sofrimento dos seus irmãos, especialmente de Paulo, nas suas muitas prisões, cadeias, açoites. Por causa disso estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé, uma fé sem fingimento, uma fé firme, uma fé segura. Por que Timóteo tinha tanta fé? Porque ele estava tão certo e seguro de que crer em Deus era o melhor caminho para a sua vida. Servir ao Senhor era um privilégio inigualável. A resposta está aí. A mesma fé que primeiramente habitou na tua avó Lloyd, e depois em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Vocês notaram que coisa maravilhosa? Olha bem como elas cumpriram o seu papel de mãe, uma mãe nota 1000 compartilhando a sua fé. Ele diz: a fé que habitou na sua avó. E o que a avó dele fez? Compartilhou a sua fé com a sua filha Eunice, uma fé firme e segura, devotada a Deus, que por sua vez compartilhou com Timóteo, e que fez de Timóteo este jovem servo do Senhor, com um coração sensível e voltado para a sua obra, dedicado a servi-lo fielmente, acompanhando passo a passo a vida de Paulo e seguindo o seu exemplo, tomando conta de ministérios e da vida de outros e preparando outros para servir ainda ao Senhor. Eu vejo a sua fé sem fingimento, Timóteo, e louvo a Deus pela sua vida. E aquilo que você viu e aprendeu de mim, compartilha com outros, para que sigam os nossos passos e vivam também pela fé, porque o justo viverá pela fé. E se você deseja que o seu filho viva pela fé e seja um servo de Deus, que agrade ao Senhor em tudo aquilo que ele fizer, então seja uma mãe nota 1000. Compartilhe com ele a sua fé. Não apenas compartilhe a sua fé, compartilhe também o seu amor. Siga o exemplo de Eunice, de Lloyd, compartilhe a sua fé, mas também compartilhe amor. 1 Timóteo 2,15 diz isso. Naquela sequência, Paulo diz assim: todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, se ela permanecer em amor. É como costumam dizer por aí: não há amor mais sublime do que o amor de mãe. Porque afinal de contas, mãe é mãe. Uma frase tão curta, parece sem sentido, porque usa a mesma palavra para descrever outra. Mãe é mãe, mas todo mundo entende o que essa frase quer dizer. Mãe é mãe, porque toda mãe, mãe de verdade, não apenas aquela que bota ao mundo, mas toda mãe que é mãe nota 1000, é uma mãe que tem a habilidade de doar, de se doar pelo seu filho. Quantas vezes a mãe olha para o filho está desejoso de algo que está na mão da mãe, a mãe só tem aquele, a mãe diz assim: não, eu nem quero mais, meu filho, toma, é para você.
Talvez você possa lembrar as muitas ocasiões em que a mãe compartilhou com você um pão, uma refeição, e chegou a dizer que estava satisfeita apenas para ver você ficar bem. Só mãe, e toda mãe tem esta habilidade de amar ao ponto de se doar, de amar ao ponto de perdoar, não importa aquilo que o filho faça. A gente até se surpreende como as mães têm essa habilidade, parece que elas botam uma venda nos olhos e ficam cegas. Ninguém gosta daquele rapaz, mas no mundo há uma pessoa que o ama, por mais terrível que ele seja. Quem é? A mãe. É um amor que nós não conseguimos compreender, capaz de perdoar as coisas mais insuportáveis, capaz de perdoar quem nós somos, não apenas cheio de falhas, não é? Mas com aqueles nossos muitos pequenos defeitos. Só a mãe olha com amor e carinho pelo seu filho. Por isso que a frase mãe é mãe tem um significado muito mais profundo do que ela mesma representa, porque nos faz lembrar que toda mãe tem a habilidade incomparável de se doar, de perdoar, de encorajar o seu filho, incentivar. O mundo todo tenta nos colocar para baixo, dizer que nada que você faz dá certo, não vai funcionar, isso, aquilo ou outro, mas a mãe está sempre lá para dizer: não, meu filho, você consegue. Não, é perfeito, olha o que meu filho fez. E fala com satisfação. Isso é amor de mãe. É um amor tão especial que poderíamos comparar de certa maneira com o amor de Cristo, naquela declaração que Paulo fez em Efésios capítulo 3, versículo 18 a 19, Paulo está dizendo: eu me ponho de joelhos, eu oro, para que nós possamos compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O amor de mãe, como o amor de Cristo, é um amor que nós não conseguimos medir a sua largura, o seu comprimento, a sua altura, a sua profundidade. É um amor que nós não conseguimos entender, excede o nosso entendimento. E é este amor que você precisa compartilhar com seus filhos. Se você deseja ser uma mãe nota 1000, e é claro que por uma mãe nota 1000 nós queremos dizer uma mãe que vai ser reconhecida, admirada, lembrada, sempre com muito carinho pelos seus filhos. Porque é uma mãe que compartilha a sua fé, é uma mãe que compartilha o seu amor. E assim como no exemplo de fé nós vimos Eunice, a mãe de Timóteo, e vimos Lloyd, a sua avó, que foram exemplo de fé para a sua vida, na palavra de Deus nós também temos um exemplo de amor na vida de uma mulher chamada Ana. Ana sofreu muito porque desejava ter um filho. Ela, angustiada, chorava e derramava o seu coração na presença de Deus. Vivia abatida sempre que ia à casa de Deus, porque via muitas mães irem com seus filhos e ela não tinha nenhum. Mas depois de muito orar, Ana foi atendida pelo Senhor. Ela finalmente recebeu o privilégio de ser mãe. E eu quero compartilhar 2 momentos na vida de Ana que mostram o amor intenso que ela tinha pela vida do seu filho. Um amor demonstrado nas atitudes que ela teve. O primeiro texto é 1 Samuel capítulo 1, do versículo 24 a 28, que diz assim, 1 Samuel capítulo 1, versículo 24 a 28, note que amor,
que sublime amor Ana teve por Samuel. Havendo-o desmamado, levou consigo com um novelho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Silo. Era um menino ainda muito criança. Eu poderia destacar aqui que amor fenomenal teve Ana pelo seu filho. Assim que ele desmamou e ela teve condição de sair de casa, a primeira coisa que ela fez foi levá-lo para onde? Para a casa de Deus. Tem mãe que consegue levar o filho para o supermercado, para as lojas, mas leva um tempo para levar para a casa de Deus. E Ana não. Levou para a casa do Senhor. Assim que pôde, imediatamente o levou para a casa do Senhor. Então imolaram o novilho, trouxeram o menino a Eli, e disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor pedi. Então eles adoraram ali ao Senhor. Talvez você não tenha notado de forma clara o nítido amor que Ana teve pelo seu filho, mas o amor levou Ana a entregá-lo nas mãos de Deus. Ela sabia que a coisa mais importante para a vida do seu filho era estar na presença de Deus. Era amar a Deus acima de todas as coisas. E ela demonstrou esse amor que ela tinha para com seu Deus, compartilhou isso com seu filho na sua atitude. Ela não orou pelo seu filho muitas e muitas vezes? Sim, ela orou. Não era a coisa mais preciosa que ela tinha naquele momento? Sim, era. Mas não era mais importante que Deus. Ou era tão importante que ela sabia que a melhor coisa para ele era estar na presença de Deus. Isso é amor. Guarde o seu filho do mundo, mas jamais guarde o seu filho de Deus. Jamais mantenha o seu filho afastado dos caminhos do Senhor, porque não há outro caminho melhor. Não há nada que seja melhor para o seu filho do que estar na presença de Deus. E Ana sabia disso. O outro texto é 1 Samuel capítulo 2, 18 a 21. Ela havia entregue ali o seu filho e lá ela deixou. Ela voltou para casa só com seu marido e deixou seu filho na presença de Deus. O versículo 18 de Samuel capítulo 2 diz assim: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Ali abençoava a Eli, versículo 20, abençoava Elcana e sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ana não via Samuel de ano em ano porque era uma mãe desnaturada, desprovida de amor e carinho. Não, era porque era a única ocasião que elas tinham a oportunidade de estar na casa de Deus, uma vez no ano. Viviam longe, era distante, a situação era difícil, mas notamos o amor de Ana, que sempre que ela ia, ela levava algo que com carinho, e um carinho especial, tinha preparado para o seu filho. A estola sacerdotal, a túnica de linho, ela preparava e passava horas fazendo isso. Então ela ia, matava a saudade do seu filho e deixava ali o seu presente, para mostrar o quanto ela o amava. E o menino crescia
diante do Senhor. Que amor maravilhoso Ana tinha. Se você deseja ser uma mãe nota 1000, faça como Ana. Compartilhe com seu filho o seu amor. Mas lembre-se que nós só somos hoje capazes de amar porque Deus nos amou primeiro. E a sua palavra nos diz que devemos amar o Senhor acima de todas as coisas. Mostre isso para o seu filho. Isso é amor. Ame a Deus e mostre para o seu filho quanto você ama a Deus. E mostre para o seu filho que você ama tanto a Ele, que a melhor coisa para a sua vida é estar na presença de Deus. Não é por imposição, por força, não é um castigo. Meu filho, olha, estou muito chateada, vai lá para o seu quarto ler a Bíblia. Não. Meu filho, vamos ler a Bíblia, porque Deus nos ama e precisamos conhecer aquilo que Ele deseja para cada um de nós, para você e para mim. Então, se você deseja ser uma mãe nota 1000, não compartilhe apenas a sua fé, compartilhe também o seu amor. O seu amor por seu filho e o seu amor para com Deus, mas compartilhe com o seu filho. Siga o exemplo dessas mulheres. Compartilhe fé, compartilhe amor, compartilhe a sua devoção. Voltando para 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15: todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação. A santidade que a mãe alcançou não dá para ser compartilhada, mas a sua devoção sim, para alcançar esta santidade, essa sim deve ser compartilhada com seus filhos, porque santificação é um empenho, uma busca constante por manter uma vida pura, sem mancha diante de Deus. Isso é santificação. É algo fundamental para a vida de quem deseja ver a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz isso: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deseja ver Deus na sua vida? Deseja ver Deus na vida dos seus filhos? Então compartilhe com Ele a sua devoção por uma vida santa, uma vida pura, uma vida dedicada e consagrada a Deus, uma vida correta, empenhada constantemente por preservar a pureza, incontaminada das coisas deste mundo. Os pensamentos do mundo corrompem os nossos corações. Como bem diz a sua palavra, as más companhias corrompem os bons costumes. As coisas que o mundo propaga não serão bons para os seus filhos, nem irá conservar neles um coração puro, porque o que o mundo propaga são os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Meu filho, você tem que ser grande. Não. Meu filho, você tem que ser puro, tem que ser santo, para que você possa ter o privilégio de ver a Deus e as pessoas conseguirem ver Deus através da sua vida. Então, se você deseja ser uma mãe nota 1000, compartilhe a sua devoção por uma vida santa, dedicada ao Senhor, seguindo o pensamento que Paulo teve ao escrever para Timóteo, que as mulheres não deveriam estar preocupadas com coisas triviais, mas com aquilo que era realmente importante. O privilégio de ser mãe e usar de bom senso para compartilhar fé, amor e santificação, devoção para os seus filhos. Compartilhando deste pensamento, Pedro escreveu 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 6, quando ele orienta as mulheres sobre a maneira pela qual elas conseguiriam alcançar a vida de seus maridos descrentes, não falando o tempo todo, mas em silêncio,
por meio de uma conduta correta, coerente com a fé que professam. 1 Pedro capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim a palavra do nosso Deus: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, alcançado sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Procedimento é conduta, uma conduta correta. Santificação é isso, uma vida santa, reta, correta diante dos olhos de Deus. Que eles sejam ganhos por meio do procedimento de suas esposas ou de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, não se preocupe apenas com a beleza que está de fora. É verdade, o homem vê o que é exterior, mas Deus vê o coração. E o que é mais importante para Deus? O coração. O seu coração na presença de Deus, no altar de Deus, de uma vida santa e reta. É isso que vai chamar a atenção do seu marido, mais do que a roupa que você veste, mais do que os brincos, as bijuterias que você usa. E é bom enfatizar isso numa época em que as roupas estão cada vez piores, e que as mulheres estão querendo atrair os homens apenas pela roupa que veste, expondo o seu corpo, expondo a sua vida. O triste é ver que muitas mães estão agindo exatamente assim. Não cuidam da sua aparência de forma correta, para mostrar castidade, santidade, respeito ao seu marido. Antes se expõe e, quando tem filhas, veste as suas filhas de forma vulgar. Não faça isso. Mostre que o que é mais importante é ter uma vida santa diante de Deus. Não seja o adorno da esposa, versículo 3, o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Viram a semelhança com que Paulo escreveu? Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim também, que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Siga o exemplo da atitude de Sara. Mas não é a atitude de Sara que eu quero destacar como uma mulher de pureza. Sem dúvida, é uma mulher que merece muito mais destaque nesse sentido. Um modelo de pureza, de devoção, de santificação, uma vida santa, reta diante dos olhos de Deus. E essa mulher se chama Maria. Lucas capítulo 1. Uma mulher admirada e até reverenciada por muitos, e que não podemos deixar de reconhecer a vida de santidade, de devoção a Deus que ela tinha, porque Ele deu um privilégio inigualável de não apenas ser mãe, ou qualquer mãe, mas uma mãe nota 1000, a mãe do Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 1, versículo 26, e vamos ler até o verso 38, diz assim a palavra do nosso Deus: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem pura, santa, correta, que estava desposada, noiva, com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e esta virgem chamava-se Maria.
Virgindade, pureza, é uma coisa que o mundo abomina, mas que nós precisamos incentivar para os nossos filhos. Sejam homens, filhos, sejam filhas. É isso que importa diante de Deus, e é isso que precisamos compartilhar com eles. E entrando então o anjo, aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação favorecida de Deus. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Deus tem se agradado do tipo de vida que você tem levado. Deus está muito feliz com o tipo de vida que você escolheu ter. Uma vida pura, uma vida santa, uma vida devota ao Senhor. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, Filho do Altíssimo. E Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. E o anjo se ausentou dela. Uma vida de devoção, santidade, santificação, de pureza que agradou aos olhos de Deus. E é exatamente esse tipo de vida que você deve buscar para você e para a vida dos seus filhos. Compartilhe este tipo de vida. Mostre como foi importante e marcante na vida de Maria, que lhe deu um privilégio inigualável. E podemos dizer, por causa disso nem houve e nem haverá uma mãe tão especial quanto Maria. Então, olhando para a palavra de Deus, podemos notar que há alguns requisitos importantes que você deve compartilhar se você deseja se tornar uma mãe nota 1000, uma mãe inacessível, admirada, amada pelos seus filhos, uma mãe que há de ser recordada sempre com apreço e carinho. Se você deseja ser uma mãe nota 1000, então siga o que a palavra de Deus nos diz. Compartilhe com o seu filho a sua fé. Compartilhe com seu filho o seu amor por ele e especialmente para com Deus. Não inverta a ordem. Não trate o seu filho colocando ele num pedestal mais importante do que Deus. Não, mostre para ele o quanto Deus é importante para a sua vida e que deveria ser importante também para a vida dele. E compartilhe então com seu filho também a sua devoção, a sua dedicação, o seu esforço para ter uma vida santa, pura, correta diante dos olhos de Deus. Porque sem esta santificação, você sabe que jamais verá o Senhor, e o seu filho também não. Se ele não tiver uma vida santa, se ele não estiver trilhando essa vida nos caminhos de Deus, pode ser que lá na frente, como os filhos da desobediência, ele jamais veja o Senhor. Então pare e pense nesse dia especial. Que privilégio Deus está te dando e que tipo de mãe você deseja ser. E eu espero que você seja uma mãe nota 1000. Que Deus abençoe a toda mãe que estiver assistindo este vídeo
e abençoe a cada filho, para que possa amar a sua mãe de todo o seu coração. Que Deus nos abençoe.